Estamos de volta com o programa à tarde com você. E agora a gente vai saber um pouquinho da Enfermiere, que é uma empresa hospitalar que atende a domicílio. Quem está ao meu lado e vai contar tudo pra gente é a Daniele e a Adriana. Tudo bom, meninas? Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa empresa. Boa tarde, boa tarde. Laísa. Agradecemos o convite. Boa tarde aos telespectadores também. Me conta um pouquinho da empresa, como surgiu. Eu e Daniele trabalhamos juntas por alguns anos no HUSF. Uma admirava mutuamente, uma admirava a outra, já não só como pessoa, mas profissionalmente. E ambas tínhamos o sonho de termos um negócio próprio nosso. Tá? No encontro casual, conversamos sobre isso. É claro que surgiram ideias de outras áreas que não fosse a saúde, mas o que nós amamos realmente é a enfermagem e decidimos abrir um negócio que fosse ligado à área de enfermagem, ao cuidar, que é o que nós mais amamos fazer. Me conta um pouquinho então do currículo de vocês, profissional. Certo. Meu nome é Adriana Pascoaletti Martins, eu já tenho 20 anos de formação, sou formada pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina, São Paulo. Fiz uma pós-graduação aqui pela Universidade de São Francisco. Tenho vários cursos de gestão hospitalar e gerenciamento hospitalar. E no Enfermiere completamos 8 meses no mês passado em que nós realizamos esse sonho. Estamos nos sentindo muito realizadas e felizes. Eu acho que o retorno tem sido bastante positivo. E você, Daniele, me conta um pouquinho do seu currículo. Eu sou formada pela PUC de Campinas, fiz a minha pós-graduação em nefrologia na Paulista de Medicina e pude fazer uma pós-graduação também em UTI pela PUC, pela mesma escola. E já há 15 anos que eu sou formada e pude trabalhar em todos os hospitais aqui de Bragança e Atibaia, pude fazer parte da equipe dos hospitais. E a gente adquiriu bastante conhecimento, tanto com a parte médica, tanto com os profissionais da saúde, o que veio a favorecer muito o nosso trabalho no home care, porque é importante, esse relacionamento com a parte médica, saber quem são os profissionais da saúde que você vai acabar colocando na casa de alguém. Então, a proposta da empresa é um home care. Isso, sim. O atendimento a domicílio, porque todos nós sabemos, ou quem já passou por algum momento de falta de saúde, na família ou mesmo em si próprio, sabe que quando você sai do hospital, não é sempre que você está 100% reabilitado. Então, a nossa proposta é o quê? Poder continuar o tratamento na casa da pessoa, onde a pessoa tem todo o conforto, tem os familiares perto e fica isento de infecção, toda a parte hospitalar que pode causar algum prejuízo. A pessoa está na casa, a chance de adquirir um outro tipo de infecção o risco é bem menor. Então, o atendimento em casa acaba favorecendo muito a recuperação do cliente, do paciente. Então, é ter um enfermeiro em casa. E me conta um pouquinho dos horários, como funciona? Eu tenho obrigatoriamente que ter um turno, ou se eu quiser só fazer um procedimento, que vocês vão lá, de repente fazer um curativo, ou um acompanhamento. Eu tenho um doente na minha casa e tenho uma consulta e eu não posso acompanhar. Vocês fazem também? Então, o nosso atendimento é de acordo com a necessidade do paciente. Então, por exemplo, quando a gente recebe um chamado, a primeira visita sou eu e a Adriana que fazemos, e nessa visita a gente consegue avaliar toda a necessidade do paciente. Necessidade, se vai precisar que seja um auxiliar ou técnico homem ou mulher. Dá para a pessoa escolher o que se sentir melhor. Sim, o que se sente mais à vontade. A pessoa é mais pesada, vai precisar de um banho, então o funcionário vai precisar ter mais força. E nessa visita também a gente acaba já conversando ou
com o cliente mesmo, paciente, ou com os familiares, e é onde a gente eles já passam pra gente, olha, de manhã eu tenho como ficar, mas à noite não, quer dizer, o horário então é à noite, é por 6 horas, é por 8 horas, então é de acordo com a necessidade deles que a gente vai estar encaixando um colaborador para estar auxiliando. Somente complementando o que a Daniele disse, muitos clientes nos ligam, nós também trabalhamos com cuidadores de idosos, não somente com enfermagem. E essa avaliação que nós fazemos também é uma avaliação para isso. Às vezes nós chegamos na residência, o cliente nos ligou solicitando um cuidador e com a nossa avaliação de profissional, de enfermeira graduada, a gente verifica que ali, naquele momento, naquela situação, ele precisa de um profissional da enfermagem e não um cuidador. E porque existe essa diferença, né? Um cuidador é o que vai ficar lá para olhar, para dar os remédios na hora certa, e o profissional da enfermagem que vai ter a técnica mesmo de tudo certinho. Todo paciente que necessita do procedimento de enfermagem deve ser atendido por um técnico de enfermagem supervisionado por nós. Tá. E o cuidador seria mesmo mais para acompanhá-lo, para uma higienização, alimentação. Então vocês têm essas duas opções. Isso. Também conversamos com a família, tiramos as dúvidas e acertamos os nossos contratos. Além do enfermeiro, do cuidador, uma mamãe que acabou de fazer um parto, tem alguém para ficar com ela lá pelo menos uns 3 meses, 4 meses, seria um enfermeiro. Vocês também prestam esse serviço? Temos sim. Temos um dos trabalhos que a gente oferece é o cuidado com a mamãe e o bebê, cuidado com o recém-nascido e com a puérpera. O que seria a puérpera? A mamãe que acabou de dar à luz, tá? Então nós temos um pacote em que a gente fecha com a mamãe, onde colocamos profissionais devidamente habilitados para cuidar do RN. Esses profissionais têm experiência em UTI neonatal, em pediatria, em maternidade, e geralmente eles nos solicitam para o 1º, 2º até o 3º mês de vida. O que esse profissional faz? Além de auxiliar a mãe ali no banho, ao RN, cuidados com o coto umbilical, no auxílio à amamentação, auxílio até mesmo no banho dessa puérpera nos primeiros dias, exatamente, né? Isso. Esse serviço, inclusive, tem sido bastante procurado aqui em Bragança Paulista, que acho que somos os únicos que oferecemos. Além de enfermagem, existe mais algum profissional que às vezes a pessoa acabou de voltar, então precisa de um atendimento psicológico, às vezes para a família, ou mesmo nutricional, o paciente acabou de sair do hospital e não sabe o que pode comer, o que deve ou não para recuperar melhor. Vocês também têm esses profissionais? Temos a equipe multidisciplinar que a gente fala, né? E além de atender o pedido, por exemplo, somente de um nutricionista, mas a gente tem também um nutricionista específico para aquele caso. Então, o nosso quadro de equipe multidisciplinar é um quadro bastante diversificado, porque os profissionais se atualizam e fazem, né, pós-graduação, cada um tem a sua área. E o que a gente procura é que quando o paciente solicita um desses profissionais, a gente acaba encaixando o que de fato para aquele paciente vai ser o mais adequado. E toda a equipe, fonoaudiólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todos esses profissionais estão no nosso cadastro para poder também atender as necessidades do paciente. Então a empresa abriu há 8 meses, mas ela já está bem completa, né, com esse quadro de profissionais. Isso, a gente atende, já tem... como fomos os pioneiros aqui em Bragança, né, houve uma grande procura, não só de clientes, como também de profissionais. Porque é um tratamento, na casa é diferente, então muitas pessoas têm muito mais facilidade, por exemplo, de atender um paciente em casa do que no hospital, que é aquela loucura, aquela correria de hospital, aquela entra e sai. Então tem muitos dos nossos, das pessoas da equipe multidisciplinar que são cadastrados com a gente, que eles têm
se saem melhor quando o atendimento é na própria casa, porque o atendimento acaba sendo individual e aquele tempo todo é só para aquele paciente o atendimento, então tem todo esse diferencial. E é mesmo quando a pessoa acaba de sair do hospital que ela fica mais vulnerável a pegar uma infecção, como a gente já falou, ou a pegar de repente outras doenças, porque ela ainda está fragilizada, né? Isso, sim. E não só isso, Laís, tem também o fato da aderência ao tratamento. Muitas vezes o tratamento não termina o dia que você recebe a alta do hospital. É importante que o paciente, ele continue o mesmo tratamento, ou seja, com antibiótico, com anti-inflamatório, seja com qual medicação que ele saia com alta, é importante a continuidade do tratamento na casa. Muitas vezes isso também é interrompido, ou porque não tem um familiar que fique em cima, ou mesmo ele que não estou precisando mais, já estou ótimo, e o nosso trabalho ajuda nisso também, a continuidade do tratamento que se iniciou no hospital, terminar na casa de uma forma certa, correta. Se o paciente, por exemplo, não tiver carro ou não tiver como ir, vocês acompanham até o hospital? Vocês têm um carro disponibilizado de vocês para isso? Sim, nós temos um carro da empresa, onde nós temos um motorista e oferecemos o transporte para exames laboratoriais ou exames em hospitais, para consultas, acompanhamentos em consultas médicas ou psicológicas ou nutricionais. Nós temos esse diferencial, sim. Fora esse, quais os outros diferenciais que vocês têm? Porque também é muito boa a empresa de vocês, porque é muito difícil você escolher um profissional para colocar dentro da sua casa. Por mais que seja indicação, mesmo às vezes a gente não conhece quem a gente está colocando dentro da casa, não sabe se aquela pessoa realmente é qualificada ou não. Então, acho que isso é muito importante, né? Bem, Laís, como a Daniele citou, nós temos anos de experiência em hospitais. Eu, no início, esqueci de citar, eu trabalhei por 18 anos no HUSF, como gerente de enfermagem. Já fui professora em todas as escolas técnicas de enfermagem aqui de Bragança. A Daniele trabalhou praticamente em todos os hospitais daqui, em Atibaia. Então, isso facilita bastante. O porquê? Nós conhecemos praticamente todos os profissionais da área, tanto hospitalar como os alunos. Assim, a gente já percebe quem vai ser aquele bom aluno, quem é aquele mais responsável. E a gente, na nossa seleção, a gente tem feito uma seleção bastante criteriosa para isso, tá? Nossos profissionais são bem qualificados, treinados, idôneos. O caráter é muito importante, né? Porque a gente quer pessoas de muito caráter para colocar na residência. Então, essa nossa facilita bastante isso. Também com a equipe médica, nós temos contato com toda a equipe médica, toda a equipe multiprofissional aqui da cidade e região também. Então, isso tem facilitado bastante. Só complementando também, são várias as vantagens que você tem na hora que você contrata um home care, né? Uma delas é em relação aos profissionais mesmo, que a gente percebe a aflição dos parentes, dos familiares, na hora de estar precisando de alguém e não saber quem colocar. Então, a gente acaba ajudando nisso, porque a gente sabe quem está colocando, transmite essa segurança, né, para o familiar. E, além disso, o que acontece muito, que a gente tem visto que é um dos maiores chamados, né, que muitas vezes a pessoa já tem algum profissional que acabou conhecendo na alta, na hora de ir embora, você pode ir, pode. Mas o que acaba acontecendo assim, são os furos das escalas. Então, assim, você pode ir, vou, não aparece. Então, eu e a Adriana, a gente se compromete de uma outra forma. Alguém vai estar lá. Sim. O seu plantão, isso o plantão ao lado do cliente, paciente vai estar coberto. Teve vezes que eu ou a Adriana mesmo precisamos ir porque até chamar alguém, até chegar, falar não, então a gente vai até que chegue alguém, mas aquele paciente nunca vai estar sozinho. Então, isso é uma das coisas que na nossa vivência desses 8 meses a gente tem visto muito, porque quando você não conhece, não sabe quem está colocando e também não sabe o comprometimento daquele profissional com você. Certeza. Então, essa é mais uma das vantagens, né? Porque toda a responsabilidade é da empresa, é minha e da Adriana.
enfermeira. Fora a supervisão que a gente tem também, não só do trabalho daquele profissional, que o técnico auxiliar só pode estar trabalhando sobre supervisão de um enfermeiro, né? Então já é errado ele ter ido trabalhar sem nenhum tipo de supervisão. Além disso, a gente, de dar essa supervisão, a gente tem um olhar diferente para o paciente, porque somos enfermeiras. Então, muitos dos nossos clientes, já aconteceu da gente, olha, peraí, vamos ligar para o médico, a gente está achando que não está bem. Então, antes que ele precise de uma reinternação, antes que ele passe mal, a gente já consegue ter aquele olhar preventivo, né? Então, tem sido um trabalho assim muito completo, né? Graças a Deus, de muito boa aceitação e um trabalho muito sério e pelo menos até agora, só de ótimos resultados, né, Dri? Que bom. Porque como a gente falou, é difícil você pôr alguém na sua casa e de indicação em indicação, é o que você falou, às vezes a gente não sabe quem é a pessoa que está dentro da nossa casa, qual o comprometimento. Além de ser totalmente contra todas as leis. Pelo Conselho Regional de Enfermagem, qualquer profissional de enfermagem tem que ter a supervisão de um enfermeiro. Tá? Então, para esses particulares, para o Conselho Regional, para vigilância sanitária, isso não existe. Além disso, vocês também alugam equipamentos? Sim, alugamos cadeira de rodas, cama hospitalar, cadeira de banho, andador. Nós temos uma parceria com a Cirúrgica Bragança, tá? Então, solicitando, no mesmo dia é entregue, a manutenção por conta, responsabilidade nossa, a retirada desse equipamento e a entrega é de responsabilidade nossa. Queria que vocês passassem, então, os contatos pra gente, quem quiser entrar em contato, fazer um orçamento, pra conversar mesmo com vocês. Nosso escritório é na Felipe Siqueira, número 48, e o telefone de lá é 4032-3103. Isso, sala 101. Tá? E temos o nosso site e nós temos o nosso e-mail, que é contato@infermiere.com.br e www.infermiere.com.br. Daniela e Adriana, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no programa Tarde com você e boa sorte. Muito obrigada pelo convite e que a gente possa retornar em breve. Com Muito certeza, obrigada. vai ser um prazer. Nós que agradecemos e até breve. Até.